Olá, meus amados irmãos, bom dia, graça e paz a todos. Eu estou gravando esse vídeo, no nosso primeiro dia de propósito do nosso relógio de oração, e eu quero agradecer a nossa amada congregação, a Igreja do Nazareno aqui em Cabo Frio, no bairro Jacaré. Eu quero agradecer porque esse propósito do relógio de oração não partiu de mim mesmo, partiu de um irmão que compartilhou conosco esse desafio. Eu estive orando, pedindo a direção ao Senhor, e todos abraçaram a causa, e eu quero agradecer a todos. Todos de alguma forma estão participando. Eu quero agradecer porque alguns irmãos gravaram áudio, gravaram vídeo, e eu quero pedir que você que está participando do relógio de oração, de alguma forma grave. Se você quiser, grave um vídeo, grave um áudio. Eu sei que alguns são tímidos, alguns têm até uma dificuldade de falar em público, de ter acesso ao microfone, se envergonham. Mas eu sei que você tem como expressar a sua fé. Hoje eu vi uma irmã que não tem o hábito de falar em público, gravando áudio, uma coisa mais linda, que pode se ver. E eu quero que você expresse, no seu horário do seu relógio de oração, expresse a sua fé, a sua gratidão a Deus, os motivos pelos quais você está orando, Então grave um áudio. Se não quiser gravar um áudio, um vídeo, que você possa digitar no nosso grupo de Café da Comunhão, mas participe. Eu quero agradecer a todos aqueles que de alguma forma estão orando, estão intercedendo. E ontem eu vi o nosso amado irmão Ângelo, gravando um vídeo, juntamente ali com a sua esposa Patrícia, com seu filho Antônio Pedro e a sua filhinha caçula, a Catarina. É a coisa mais linda do mundo ver a família, orando. E é interessante que nesse momento, em que nós vivemos essa pandemia no mundo inteiro, a gente percebe que Deus transforma toda essa desgraça em bênção, unindo as famílias, trazendo de volta os cultos nos lares, trazendo de volta a oração, a comunhão. A gente percebe que no momento da dor, assim como aconteceu muitas vezes com o povo de Israel, eles clamavam ao Senhor, eles oravam ao Senhor, eles apregoavam o jejum, Então a gente está aproveitando esse momento, já que são poucos os que têm acesso à rua, somente por obrigação, porque tem que sair por algum motivo ou para trabalhar, mas na maioria das vezes agora as famílias estão ficando em casa. E é exatamente por conta disso que eu queria ler um texto que está em Mateus, no capítulo 7, a partir do verso de número 24, que diz assim: Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. É interessante, irmãos, que quando a gente fala dessa reunião em família, a gente começa a imaginar mais ou menos quais são os planos de Deus para uma família. E é interessante que a família é antes até mesmo de qualquer constituição nacional, regional. Então quem diz o que é uma família é a palavra de Deus, pois ela foi instituída pelo próprio Deus. Aliás, os princípios familiares estão na palavra do Senhor, pois Ele não somente criou, mas também disse como essa família deve caminhar junto, como ela deve proceder diante da sociedade. E eu queria imaginar com você agora, e assim como está acontecendo na sua casa e no seu lar, eu gostaria que você imaginasse comigo agora uma família. Eu, por exemplo, tenho 26 anos de casado e uma filha com 22 anos. Mas nós poderíamos imaginar, por exemplo, uma família em que há um casal de aproximadamente 37, 38 anos,
Eles são casados há mais ou menos 18 a 20 anos de casado. Eles têm um casal de filhos, uma adolescente de 15 anos e um rapaz de 17 anos. Na mesa eles estão assentados, pronto para almoçar, e ali está sentado também um casal que são os avós maternos ou paternos, não importa. Eles têm 40 anos de casado e aproximadamente 60 anos de idade. Essa é uma realidade daquilo que Deus espera. Eles estão assentados na mesa, não há bebida alcoólica nenhuma sobre a mesa, ninguém está fumando, ninguém está xingando, ninguém está brigando. E ali eles aguardam o momento da alimentação e tem um tempo de oração e agradecimento pelo pão nosso de cada dia. Infelizmente, essa não é a realidade de todos os lares e de todas as famílias. Você percebe que se você entrar em determinada casa, até mesmo de familiares, de amigos, de vizinhos, você vai perceber que a realidade não é essa. Você vai ver sobre a mesa uma bebida alcoólica, você vai ver gente fumando, você vai ver filhos brigando, você vai ver que não há nenhum momento de oração e reflexão e nenhum agradecimento pelo Senhor. Essa é a realidade, querendo ou não, essa é a realidade da sociedade em que nós vivemos. E a gente percebe agora que a família está muito mais próxima por conta dessa desgraça que tem acontecido diante de todo mundo, desse Covid-19, coronavírus. Muitas pessoas agora estão orando, refletindo, buscando mais o Senhor, principalmente entre nós evangélicos, crentes que creem no Senhor, porque o imediatismo, o mundo que nós vivemos, rouba esse tempo nosso, e é tanto tempo trabalhando, é tanto tempo gastando energia com tantas coisas, e as famílias vão ficando de lado. Essa primeira família que eu dei como exemplo, de um casal de aproximadamente 18 anos de casado, em que os seus pais estão à mesa com 40 anos de casado, seus filhos ali estão, disciplinados sobre a mesa, se alimentando, orando, buscando o Senhor. Essa deveria ser uma realidade na sociedade em que nós vivemos, mas essa não é a realidade que nós vivemos, na verdade. É por isso que esse texto deixa bem claro que há uma grande diferença de valores entre uma família e outra, entre aqueles que professam a fé em Jesus Cristo e que, apesar de todas as lutas e dificuldades, mantêm a família unida, não pensam no divórcio, não veem como solução o término do casamento, porque sabem que essas crianças irão vivenciar um trauma muito grande. É melhor que elas vejam os pais passando lutas e dificuldades, mas sempre juntos, sempre unidos, suplantando toda a guerra, toda a luta e vencendo nos braços fortes do Senhor. É por isso que nós precisamos ter os pezinhos no chão, acreditando que o mal acaba sucedendo ao justo e ao injusto. Esse texto diz que a tempestade ela chega na casa de qualquer um. E é claro que isso aqui é uma parábola, uma analogia, mas que reflete muito bem o nosso cotidiano e o nosso dia a dia. Deus não nos privará das guerras, das tempestades, do vento, dos rios transbordarem, mas Ele vai preservar a nossa vida e preservar a nossa família, mesmo diante da tempestade. A tempestade irá passar, mas o que irá nos sustentar é que nós temos a palavra do Senhor e cremos pela fé e praticamos a palavra do Senhor. O texto que nós acabamos de ler que diz assim, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. Mas o texto diz também que existe um outro lado da moeda, e todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. Então você precisa entender que nós vivemos numa guerra porque os nossos valores são muito diferentes daqueles que não professam a fé que nós temos em Cristo Jesus.
Mas saiba que não importa qual seja a guerra que nós venhamos a passar, a nossa casa sempre estará firmada na rocha. E essa rocha tem um nome, nós sabemos. O nome dela é Jesus Cristo. Mantenha agora a sua fé, a sua unidade, a sua coenonia com seus irmãos, com seus familiares, com seus cônjuges, com seus filhos, trazendo para eles valores cristãos. Nós somos um povo diferente. Não somos diferentes porque somos melhores. Nós somos iguais a todo ser humano que está aí no mundo. Mas nós não somos desse mundo, nós somos cidadãos do céu. Nós somos um povo que crê no Senhor Jesus e tem Ele como nossa rocha eterna. Nossa casa está firmada sobre um alicerce tremendamente poderoso. E acreditamos que talvez alguma tempestade chegue até nós, que talvez os rios transbordem, que talvez os ventos venham fortes, mas sempre estaremos firmados na rocha que se chama Jesus Cristo. Que seja um tempo de reflexão, que seja um tempo de oração, que seja um tempo de meditação e que o Senhor honre a nossa fé que depositamos nele, pedindo a cura para toda a humanidade, mas não somente a salvação dessa enfermidade, desse vírus que está agora trazendo transtorno a toda a humanidade, trazendo privações a toda a humanidade, trazendo lutos a muitas casas. Mas saiba que existe um Deus que cuida de nós, que nos ouve e que pede para que oremos, não somente pela cura e para que esse vírus seja erradicado, mas para que vidas se rendam a Cristo e que as suas casas não sejam mais firmadas na areia, mas que elas estejam firmadas na rocha que é Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua oração, pela sua intercessão. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu agradeço ao Senhor, porque a minha felicidade é saber que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a minha felicidade, a minha alegria é saber que você, meu irmão, está firmado na rocha com a sua família também. Deus te abençoe. Que o Senhor ouça o seu clamor e a sua oração. Que o Senhor te una cada vez mais no amor dele. Em nome do Senhor Jesus. Amém.